Salmo de número 42. Vamos ler esse salmo, que é um salmo que eu digo bastante maravilhoso. Tem muito a falar aos nossos corações. Vamos lá, vamos ler Salmo de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, exaltamos o teu nome, bendizemos pela palavra escrita, pela palavra que chega a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou essa palavra bendita. Mas, Senhor, nenhum de nós temos capacidade de compreender se o teu Espírito não iluminar nossa mente, não nos der o entendimento para a compreensão de tuas verdades. Então, ilumina a mente, Senhor, minha, como expositor da tua mensagem, e da tua igreja, como receptora da tua mensagem, Senhor. Que nesse momento possamos sair daqui, Senhor, revigorados, fortalecidos, tanto nós que aqui estamos presentes, como aqueles que estão em suas casas, possam ser revigorados pelo poder da tua santa e bendita palavra. Exaltamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por certo, você tenha já lido esse salmo, ou tenha ouvido mensagens sendo proclamada com base nesse texto. Há dias atrás tivemos a oportunidade de ouvir. Recordo-me que o pastor Rivaldo teve aí a graça de trazer esse texto para cada um de nós. Voltamos mais uma vez a esse texto com o objetivo de ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz bendita do Senhor. Uma das músicas recentes que alguns cantamos, alguns recordam aí e cantam, vai lembrar essa música: por que estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. E talvez nós recitamos esse texto mesmo sem conhecer. Talvez você seja novo na fé, talvez ainda não tenha tido a oportunidade de ler, sabia que existia esse salmo, mas não sabia onde era a identificação, e pela primeira vez você está identificando o texto. Então, talvez você tenha hoje a oportunidade de recordar que essa em algum momento foi sua oração. Talvez você em algum momento da sua vida
começou a se perguntar: por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão angustiado em meu coração? Na narrativa, nós encontramos aqui uma clara expressão. O salmista abre o seu coração e expressa aquilo que ele experimentou em um momento de sua vida. E nos dá aqui a perceber que ele fora privado de um momento tão precioso que fora a oportunidade de congregar publicamente com seus irmãos, de participar do culto público. Ele tinha sido privado por alguma razão, e aqui ele expressa o quanto ele se sente abatido por experimentar ali sentimentos de solidão e abandono, nesse instante em que ele está distante do culto público, da adoração pública com seus irmãos. Diante da situação, o salmista ele não fica apenas a se lamentar, ele recorda a sua fé em Deus, redobra a sua esperança nas misericórdias de Deus e na expectativa de poder voltar novamente ao templo para adorar o Senhor em sua presença, para adorar a Deus diante da presença de todos os irmãos. Irmãos, nós podemos viver momentos de escassez. Todos nós que aqui estamos podemos passar por momentos de crises e desolações em nossa vida, seja no âmbito físico ou no espiritual. Nenhum de nós estamos imunes a passar por dificuldades, por calamidades, seja na nossa vida física ou na nossa vida espiritual. Porém, a graça de Deus, irmãos, estará sempre nos conduzindo a um renovo. A graça de Deus estará sempre nos conduzindo a voltar novamente a viver experiências gloriosas na presença do Senhor. E a graça de Deus nos levará a viver eternamente as graças que Deus tem reservado para cada um de nós. Queridos, embora a leitura desses salmos, Salmo 42, ela seja feita por cada um de nós e venhamos agora observar esse salmo de uma forma separada, né? A verdade é que o Salmo 42 e o Salmo 43, eles, ainda que estejam dispostos, na maioria das tradições, separados, esses capítulos nos faz perceber que eles têm semelhanças e nos leva a acreditar que juntos eles compõem apenas um capítulo. O Salmo 42 e o Salmo também 43 nos faz a pensar que ele seja apenas um capítulo. Por exemplo, nós vamos ver aí o que está disposto no versículo 6 e no versículo 12, versículo 6 e 12 do capítulo 42, se repete aí no capítulo 43, versículo 5. Você pode aí conferir na sua Bíblia, capítulo 43, versículo 5, você vai ver uma repetição. E o conteúdo que é apresentado nesses dois salmos é uma semelhança muito grande. Então, a maior parte dos estudiosos, quando olham para esses capítulos, vão dizer que eles estão juntos. Voltemos então o nosso olhar ao texto, a fim de extrair, queridos, ensinamentos para cada um de nós. Ensinamentos que estão presentes na palavra de Deus, aqui nesse capítulo, para nossas vidas. Versículo 1 e o versículo 2. Me acompanhe. Entre esses dois versículos, nós vamos encontrar o momento em que o salmista, ele apresenta o seu profundo anelo pela presença de Deus. Vamos recordar que a leitura inicial, de abertura dessa noite, foi o Salmo 27, o Salmo 27 também fala do anelo pela presença de Deus. O salmista aqui está apresentando o seu grande desejo de estar diante da presença de Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Como eu havia afirmado aqui na introdução, algo aconteceu que impediu o salmista de participar do local de culto, da adoração pública. Como nós sabemos, ou se você não sabe, no Antigo Testamento a adoração, o culto estava centralizado no lugar onde estava a Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança, ela iria
o povo sabia que ali era o canto central de adoração a Deus. Então, a gente vai lembrar que quando o povo sai do Egito e caminha até a terra prometida, nesse momento, a Arca da Aliança ela está transitando com o povo, e o povo entende que cada canto onde para ali a arca, onde estabelece-se o tabernáculo, é o momento, é o local de culto. Quando se estabelece os reinos, o Reino Unido, nós temos também ali, principalmente a partir de Davi, o local onde é estabelecido em Jerusalém, o local de adoração. Então, na mentalidade dos judeus, Jerusalém era o lugar de adoração. Havia um lugar específico onde eles deveriam se reunir para adorar ao Senhor. Não havia essa abertura para essa reflexão que acontece diante do Novo Testamento e que cada um de nós temos hoje, que podemos adorar o Senhor, qualquer lugar onde nós venhamos estar, ainda que estejamos distante do templo, do local onde nós congregamos, nós podemos prestar o nosso culto ao Senhor. Mas esse não era o entendimento naquele momento. Uma das explicações para esses salmos, embora a autoria, lá na epígrafe, no início, apresente-se aos filhos de Corá, uma das explicações concernente a esse texto é que a narrativa seja de um dos episódios ocorridos na vida de Davi. Nós vamos lembrar que em um momento da vida de Davi, um dos seus filhos, Absalão, quis usurpar, na verdade, se rebelou contra eles, usurpando o trono. E isso está apresentado lá em 2 Samuel, capítulo 15. Você pode grifar aí para que você possa depois acompanhar. 2 Samuel, capítulo 15, o momento em que Absalão se rebela contra o seu pai e tenta tomar-lhe o trono. O relato, irmãos, ele comunica que Davi teve que sair às pressas. Davi abandona a cidade, sai de Jerusalém e sai desse local com profunda tristeza, com profunda angústia no seu coração, e seja possivelmente nesse momento em que ele tem que sair da cidade, sobre as ameaças do seu filho, que ele escreve esses salmos. Uma nota aqui é que os filhos de Corá, eles foram estabelecidos por Davi como pertencentes de uma família de levitas. Eles foram colocados, encarregados para dirigir o canto, o louvor. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31, faz menção aos filhos de Corá. E o entendimento, então, é que provavelmente Davi tenha escrito esses salmos e tenha dirigido esses salmos ao cantor mestre, ao mestre de canto, para que ele pudesse aí estar apresentando aqueles que prestavam louvor. Então, possivelmente, os filhos de Corá tenham adorado ao Senhor, tenham louvado ao Senhor com esse cântico nos momentos de adoração, nos momentos de culto. Então, essa é uma das explicações mais prováveis para o momento em que esse salmo ele é escrito, o contexto que esse salmo ele é escrito. Vale destacar que os filhos de Corá, os filhos de Coré, eles não comporam apenas esse salmo, o salmo capítulo 42. O salmo 43, se você olhar, não tem autoria. Essa dúvida que existe entre quem tenha sido o autor do salmo 43 e a reflexão de que eles venham compor apenas um salmo e não dois, como nós temos apresentado nas traduções, faz com que também se pense que o Salmo 43 seja de autoria dos filhos de Corá. Daí em diante nós temos do 44 até o 49, então nós temos do 42 até o 49, nós temos o Salmo 84, o Salmo 85, o Salmo 87 e o Salmo 88 como atribuídos aos filhos de Corá. Voltando então para a nossa reflexão, nós estamos destacando o versículo 1 e o versículo 2, e no versículo 1 e 2 nós estamos vendo o momento em que o salmista, estamos observando o momento em que o salmista, ele apresenta o seu profundo anelo, o seu desejo por estar na presença de Deus. O salmista apresenta esse anelo
E supondo então que esse salmo tenha sido de fato de Davi, que seja ele que esteja escrevendo, e que se fale aí desse momento da vida, quando ele está fugindo do seu filho Absalão, nós começamos a pensar, entrar na história e pensar, que quando Davi se retira de Jerusalém, o lugar onde ele já havia se estabelecido, o lugar onde ele tinha encontrado ali um lugar de paz, se diz que durante um bom período do reinado de Davi, houve paz. Pensamos que quando ele sai daquele local às pressas, ele não pôde levar tudo que ele queria. Ele também não pôde levar todas as pessoas que ele amava. Ele saiu às pressas. Quando saímos às pressas, imaginemos, diante de calamidades, pessoas que têm que deixar suas casas, elas deixam documentos, elas deixam muitas vezes animais, e às vezes elas não têm como socorrer pessoas que ela tanto ama. Elas têm que buscar aí, sair das casas às pressas, e muitas vezes deixam para trás coisas e pessoas que tanto amam. Pensamos que talvez não tenha sido diferente em relação a Davi, que ele tenha deixado para trás, naquele momento de angústia, pessoas que amavam, coisas que ele gostava. Mas o que perturbava o salmista nesse momento, e o que ele descreve como angústia, não é ter deixado pessoas que ele amava, não é ter deixado coisas que ele apreciava, mas o que perturba a sua alma é ele não poder voltar ao templo para congregar com seus irmãos, para viver a experiência do culto público. Ele estava privado, estava distante, e esse distanciamento e essa privação estava lhe trazendo sofrimento. Então ele apresenta aqui, dentro do texto, algo figurado. Ele apresenta algo que se assemelha ao anseio que está presente no seu coração. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Queridos, a coça, ela é um animal da família dos cervos, e vivem esses animais próximos a riachos ou a regiões onde eles possam encontrar água limpa, aonde o local possa lhe oferecer segurança, lugares altos, aonde eles encontrem fontes de água nascente. E algumas curiosidades, eu estive pesquisando acerca do que Davi estava aqui apresentando, procurando entender, conhecer um pouco acerca da figura que ele apresenta aqui da coça. Curiosamente, queridos, esse animal ele não bebe de qualquer água, ele não bebe de qualquer poça. Ainda que ele esteja com muita sede, ele procura lugares onde ele possa encontrar água limpa, água pura. Geralmente ele vai buscar em nascentes. Eles vivem, eles convivem próximo de nascentes de águas. Um outro fato curioso é que na ausência de água, há algo vital para qualquer ser vivo. Esse animal, ele se desloca numa busca frenética. Ele busca até encontrar água. E o seu instinto de sobrevivência na busca da água, ele é bem maior do que a fome. Ele busca a água até encontrar. Ainda que ele esteja com fome, a necessidade de suprir a água para ele é a mais emergente. Então ele vai buscar primeiro a água, para depois buscar o alimento, para saciar a sua fome. Uma terceira curiosidade acerca desse animal é que ele tem um olfato apurado, que possibilita ele sentir a presença e o cheiro da água a quilômetros. Ele pode estar muito distante, mas ele percebe a água a quilômetros e vai em busca da água. Uma última curiosidade que eu quero apresentar, existe várias, eu estou citando aqui pelo menos as principais, que na ausência de água, a coça, ela percebe que ela está no sinal, ela está numa situação de perigo.
quando em um ambiente a água está escassa, e quando nesse ambiente já não oferece para ela segurança de continuidade, ela vai buscar um lugar onde ela encontre água, porque a falta de água vai fazer com que ela venha sofrer por conta da desidratação, e também porque ela começa a exalar, começa a transpirar e exalar um odor muito forte que coloca elas em um estado de perigo, porque os predadores percebem ela a partir do odor. Então ela precisa da água. É interessante porque no momento em que elas estão em perigo, elas correm para dentro da água e ficam apenas uma parte da cabeça. Elas correm para o mais profundo que elas podem para preservar suas vidas. Então a água para ela é importante para se manter viva, para se manter saudável, para se manter protegida. Em seu profundo anseio por Deus, o salmista também olha para a coça e diz: assim como a coça, ela clama, ela busca de uma forma incessante, pelo seu instinto, ela busca a água, na tentativa de trazer alívio, conforto, proteção e preservar a sua vida. Assim também, Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho desejo por Ti. Irmãos, embora muitas vezes a dureza do nosso coração, embora muitas vezes por falta de sensibilidade, embora muitas vezes por conta dos nossos pecados, ou por nosso distanciamento das Sagradas Escrituras, não venhamos perceber, não venhamos atentar ao clamor, os sussurros que existem em nós. A verdade é que nossa alma está constantemente clamando pela presença de Deus. Constantemente a nossa alma está dizendo: eu quero é Deus. O pecado, irmãos, ele afastou e continua afastando-nos da comunhão, da intimidade com Deus, com o nosso Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício vicário, Deus já proporcionou para cada um de nós a oportunidade de retorno para Ele. Deus já nos favoreceu, dando-nos a oportunidade de reconciliação com Ele, para que nós possamos desfrutar novamente dos privilégios que nós perdemos, uma vez que o pecado entrou na humanidade. Continuando, nós vimos aqui o versículo 1 e o versículo 2, que fala do anseio do salmista e da figura que ele utiliza para expressar o quão sedento ele estava da presença de Deus. No versículo 3 ao 4, ele fala agora dos sentimentos que estão presentes em seu coração. Os sentimentos decorrentes da experiência e das recordações que ele está vivendo naquele momento. A experiência que ele estava vivendo não era uma experiência nada fácil. E as recordações que vinha à sua mente só lhe abatia mais, só lhe fazia mais sofrer. Ele diz em suas palavras, eu vou ler aqui na NVI, na tradução NVI, diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. A experiência de ser privado de algo tão precioso, a experiência de ser privado de algo tão necessário, abatia o salmista. Era impossível para ele, irmãos, como também é impossível para cada um de nós, nos conter diante de tais circunstâncias, ou circunstâncias similares à que ele está vivendo aqui. Como declara um trecho da melodia de uma das músicas que nós cantamos, eu recito muito essa música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. O salmista havia experimentado o gozo e a alegria da presença de Deus, a intimidade com o Senhor. Ele tinha provado a experiência de viver em harmonia com seus irmãos. Depois de provar tamanha graça da parte de Deus, depois de sermos perdoados por Deus,
Depois de sermos aceitos na família de Deus, irmãos, não há como imaginar outro lugar que nos promova conforto, segurança e satisfação, tal qual a presença de Deus nos traz. Nos lembra Pedro, quando é confrontado por Jesus: vocês também não querem ir? Ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens palavra de vida eterna. A menos que não venhamos ter desfrutado do genuíno encontro com Deus, nós estaremos vagando. Mas se nós encontramos verdadeiramente com o Senhor durante a nossa caminhada, ainda que venhamos em algum instante nos afastar do Senhor, nós perceberemos que nada no mundo pode preencher o vazio, a lacuna que se instala em nosso ser. Somente Deus pode saciar, somente Deus pode satisfazer, somente Deus pode trazer contentamento pleno à nossa alma. Tudo pode estar ocorrendo bem ao nosso redor. Podemos estar sendo promovidos no nosso local de trabalho, nosso casamento pode estar andando bem, nossa saúde pode estar perfeita, mas quando nós começamos a fazer uma reflexão sincera da nossa vida e começamos a perceber que o nosso relacionamento com Deus não está andando bem, nós começamos a entrar numa profunda angústia em nossa alma. Foi exatamente isso que o salmista Davi escreve no Salmo 32. O Salmo 32, ele apresenta a experiência de um homem que deixou de confessar os seus pecados, que guardou o pecado em sua vida. Ele fala que quando ele viveu essa experiência de omissão perante a presença de Deus, ele começou a viver um estado de apatia, de uma tristeza profunda, de uma tristeza que não era um passeio que ia tirar, que não era uma conquista que iria arrancar. Somente quando ele confessou os seus pecados, ele viu alívio para a sua alma. Por isso que ele diz no Salmo 32, feliz é o homem que tem os pecados perdoados. Muito provavelmente, queridos, o salmista se recusou, não apenas um dia, 2 dias ou uma semana, possivelmente ele passou muitos dias sem se alimentar. Nós podemos passar, queridos, até interessante, porque nós podemos passar muitos dias. A exemplo de Jesus, passou 40 dias sem se alimentar, mas não podemos passar sem a água. O que o salmista está apresentando nos versículos 1 e 2. Minha alma tem sede de ti. 3 dias que passarmos sem água, nós vamos sentir nosso corpo desfalecendo. Desidratação, e aí cada vez mais nosso corpo vai adoecendo, enfraquecendo. Há uma necessidade que nós venhamos beber água regularmente. Então o salmista aqui, possivelmente de tanta tristeza, de tanta amargura, frustração, recordações lamentosas, porque se realmente aqui se diz respeito ao momento em que Absalão confronta a autoridade do seu pai, ele estava numa profunda tristeza, então ele se recusa de se alimentar. Ele diz que o alimento para ele naqueles dias estava sendo suas lágrimas, pois o momento para ele era extremamente pesado. A sensibilidade era tamanha na vida dele que ele só fazia chorar. Quando nós encontramos pessoas no estado depressivo, esse um dos exemplos que nós encontramos. Pessoa aqui e acolá, ela está se derramando em lágrimas, seja pela perca do ente querido, ou seja por alguma outra questão que esteja pesando sobre a sua vida, ela se torna hipersensível e passa a ter aí cada vez mais momentos em que ela vai estar se lamentando, chorando. A apatia, ela tem esse poder de levar a pessoa a esse estado. Então a sensibilidade fazia com que ele viesse chorar, o que ele descreve aqui nesses versículos 3 e o versículo 4. Ao recordar que em momentos anteriores, de ter vivido um momento agradável na presença dos seus irmãos, no culto público, e perceber que agora estava distante, a dor e a tristeza o oprimia cada vez mais. Imaginemos, irmãos, o que é para alguém que muitas pessoas em nossa era estão vivendo esse momento, pessoas que viviam
boas experiências no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal, e de repente, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Lembrar disso, recordar disso, é doloroso, é angustiante, traz para nós opressão. O salmista fala sobre isso, mostrando o quão humano ele era, o quão próximo de cada um de nós ele era. Nem sempre, irmãos, podemos nos precaver, nem sempre nós podemos impedir que certas circunstâncias nos aconteçam. Nós não estamos imunizados. Nem sempre podemos dizer que ao longo de nossa caminhada certas situações não vão nos abater, porque somente estando lá presente no momento é que podemos ter uma resposta se seremos abatidos ou não. Por mais seguros e vigilantes que hoje nós venhamos estar, na nossa caminhada pode vir coisas que podem contrapor-nos. E é nesse momento, irmãos, que precisamos ter cuidado. É nesse momento que nós precisamos recordar do caráter de Deus. É nesse momento que nós precisamos recordar da palavra de Deus. O caráter de Deus precisa estar vívido em nossa mente. A palavra de Deus, fidedigna, precisa estar sempre firme em nosso coração. Nós precisamos recordar que o nosso Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, e que suas alianças são alianças eternas. E isso fará diferença durante os momentos negros da vida. Jesus não garantiu para mim e para você que durante o percurso de nossa trajetória nós não passaríamos por um momento difícil. Mas a recordação de que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é justo, que a sua palavra ela não vai passar, isso vai nos ajudar, vai nos revigorar para continuar nessa caminhada. Conforme o que lemos em Lamentações, capítulo 3, versículo 31, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, o autor diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nos momentos de grandes e profundas aflições em nossas vidas, nós precisamos recordar da misericórdia de Deus. Nós precisamos trazer à memória, com alegria, queridos, em nosso coração, a certeza de que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará ao nosso favor. Por mais que as pessoas olhem para as situações e achem que Deus nos abandonou, e que muitas vezes esses pensamentos tentem nos perturbar, porque seremos afligidos por pensamentos distorcidos em nossa caminhada. Dardos malignos virão contra cada um de nós, e é nesse momento que nós precisamos confrontar com a palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus me ensina, não é isso que eu creio num Deus que não muda, eu creio num Deus que é fiel, eu creio num Deus que não falha, eu creio num Deus que cumpre a sua palavra. É isso que nós precisamos dizer diante dos pensamentos que tentam nos perturbar. Perceba que foi exatamente isso que foi feito aqui pelo salmista. Ao invés de ficar se lamentando, ele lamenta como qualquer um de nós, mas ele não fica no lamento. Ele buscou alimentar sua mente com verdades que estão apresentadas na palavra de Deus. Por vezes, irmãos, seremos sim bombardeados por dúvidas e por pensamentos distorcidos. E o objetivo de pensamentos como esse é de minar a nossa fé, de oprimir-nos, de abater-nos, de nos fazer parar. Para esses momentos, irmãos, precisamos recordar mais uma vez da segurança do caráter de Deus e da fidelidade de sua palavra. Os versículos 5 e versículo 6 e os versículos 10 e 11, nós temos então a reação do salmista ante as perguntas e ao estado de apatia que tentava se instalar no seu coração. Quais são as respostas do salmista? E qual é a atitude do salmista? Irmãos, depressão é um problema que tem assolado
o Brasil e o mundo. Ansiedade é um problema que tem assolado o Brasil e o mundo. Nunca se vendeu tanto antidepressivo e tanto ansiolítico quanto tem vendido nesses dias. Mas, amados irmãos, nós temos um remédio maravilhoso diante de cada um de nós. A palavra de Deus conforta nosso coração, ela restaura a nossa alma, ela revigora o nosso vigor, ela nos dá alento, nos dá saída, nos dá direção, nos dá um caminho a seguir. Queridos, em uma conversa interior, o salmista retruca a sua alma. Diante dos pensamentos que vêm à sua mente, ele questiona e encoraja a si mesmo. No versículo 5 ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? E aí a palavra de encorajamento dele é: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus, mais uma vez, não encontramos promessa em Deus que Ele vai nos livrar de todas as circunstâncias e adversidades que essa vida tem a nos trazer. Mas em meio a essas experiências que nós vivemos, nós temos a certeza de um Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em meio a essas circunstâncias tão difíceis, nós temos um Deus que disse em sua palavra: quando passar pelo fogo, chama nenhuma vão arder em você. Quando passar pelas águas, elas não vão se submergir. Mas aí às vezes nós dizemos: mas pastor, eu estou sentindo. Como humano nós sentimos, irmãos. Mas é muito interessante pensar: Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por uma experiência terrível. Se fosse eu e você estivéssemos lá, sentiríamos todo o calor daquela fornalha. Mas quando eles saem, nem as roupas deles se queimaram, nem eles se queimaram. E por que isso aconteceu? Como testemunho do cuidado excelente que Deus tem por cada um de nós. E ainda que Deus permita que as coisas aconteçam, porque nem sempre está dentro do propósito de Deus livrar das consequências de nossas escolhas, das consequências do pecado original sobre nossas vidas. Ainda que essas experiências aconteçam na nossa vida, nós temos a certeza daquilo que a palavra de Deus nos apresenta em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu e você podemos estar perguntando: para que isso? Por que isso? Ninguém melhor do que Deus para saber por quê e para quê. Deus está no meio de todas as circunstâncias nos modelando. Deus está no meio de todas as circunstâncias fazendo-nos amadurecer. Deus está no meio de todas as circunstâncias nos fazendo crescer. Deus está no meio de todas as circunstâncias nos fazendo cada vez mais nos aproximar de uma fé viva, de uma fé que não seja uma fé vacilante, que não sejamos meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós sejamos firmes na sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, os desconfortos da viagem, eles podem ser minimizados quando o nosso foco deixar de ser aquilo que está provocando o desconforto. Às vezes, estamos viajando num lugar apertado, num lugar onde nós estamos tendo pouca circulação e sentimos a perna adormecer, sentimos o incômodo, do aperto do local, mas se nós tirarmos por um instante o nosso foco, colocarmos um fone de ouvido e começar a escutar uma música, olhar na janela e olhar as paisagens que estão ao nosso redor, conversar com as pessoas que estão naquele ambiente, ou naquele carro, ou naquele local conosco, de certo, passaremos e não perceberemos que passamos pelo desconforto. Como diz o escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o nosso olhar deve estar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Ali o escritor de Hebreus está encorajando os irmãos em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, a não ficar olhando para a circunstância, mas olhar para Jesus, eles perceberem que Jesus passou e triunfou. Nós passaremos e triunfaremos. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, o versículo 6, ele diz: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Queridos, ao lembrar do Senhor, ao lembrar de suas ações benevolentes, do livramento que o Senhor lhe deu, das promessas que o Senhor deu, das promessas que se cumpriram ao longo da sua vida, já não havia mais espaço para lamento. O que restava agora no coração do salmista era alegria e gratidão, era louvor ao Senhor. Se você apenas olhar para a circunstância, você vai ficar como Israel, murmurando: por que, Moisés, tu nos tirou dali? Nós deveríamos, não era melhor que nós tivéssemos morrido naquele local? E Deus olha para mim, para você e diz: eu é que sei que pensamento que tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É necessário certo desconforto na nossa vida, é necessário certo sofrimento na nossa vida, e esses sofrimentos se transformarão um dia numa alegria perpétua em nossos corações, porque aquele que nos salvou, ele tem um zelo profundo por cada um de nós. O zelo e o cuidado de Deus é um cuidado que ninguém nesse mundo pode ter. O amor que Deus tem por versículo 8 e o versículo 9, eu quero concluir a mensagem recordando da humilde oração do salmista, sendo direcionada a Deus. É comum, irmãos, que nesses instantes de aperto, de dificuldade, de desolações, nós possamos nos sentir sozinhos. É comum que nesses momentos nós venhamos achar que todos nos abandonaram e nós estamos sozinhos no mundo. O salmista Davi disse: ainda que a minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor me acolherá. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. E eu posso dizer com segurança, se você teve um encontro genuíno, porque Ele é teu amigo fiel. E um amigo que estará com você todas as horas, todos os momentos. Nunca te abandonará. Ainda que exista motivo para te abandonar. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós ficamos perguntando: Deus, por que tu me ama? Olhamos para nós e encontramos tantas falhas, tantas imperfeições, e ficamos questionando por que Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele não é igual a mim e a você. O nosso amor é chuva de verão. O nosso amor, ele precisa de uma correspondência. O amor de Deus não precisa de algo em troca para que ele possa dar. Ele estará sempre dando e se doando, porque Ele é ágape, Ele é o amor perfeito. Louvado seja Deus, irmãos. Mas nós devemos recordar que o Deus que nos atraiu, Ele é eternamente santo. O Deus que nos atraiu, Ele é eternamente justo. O Deus que nos atraiu para si, Ele é eternamente fiel, eternamente verdadeiro e eternamente misericordioso. Ainda que Ele permita que as pessoas sejam injustas conosco, Ele nunca será injusto permitindo que as pessoas sejam injustas conosco. Ainda que Ele permita que as pessoas falem conosco, Ele nunca falhará permitindo que as pessoas falhem conosco. Ainda que Ele permita que as pessoas se esqueçam de nós, Ele nunca se esquecerá de nós nesses momentos. Pode a mãe esquecer do filho que ainda amamenta, do filho que tanto ama, mas de maneira nenhuma eu esquecerei de ti. São verdades que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Irmãos, nós temos, como eu já falei, um amigo fiel, um amigo que é para mim e para você um abrigo perpétuo de calamidades. Naquele momento em que você acha, você olha, que eu olho, que nós olhamos e dizemos: e agora, para onde eu vou?
Deus está com os braços abertos, pronto a me abraçar, a te abraçar. Ele é o abrigo perpétuo contra as calamidades. Salmo 91 fala sobre isso. Aquele que busca refúgio no Senhor há de encontrar. A oração do salmista, então, foi: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, a minha rocha. Talvez seja essa a fala nossa quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Aquela poesia Pegadas da Areia fala sobre isso, né? De alguém que tem um encontro com o Senhor e diz: Senhor, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias, e em alguns momentos da vida eu encontrei apenas um par de pegadas. E lá a poesia diz: meu filho, aquele momento foi o momento que eu te peguei no braço e te fiz atravessar de um lado para o outro. Talvez seja essas palavras que nós encontramos no final do versículo 9 que nós vamos dizer ao Senhor, ou estejamos dizendo a Deus: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo meu inimigo? Bom, meu irmão, sabemos que nem sempre nós teremos como entender o imediato agir de Deus. O que eu faço agora, Pedro, tu não compreenderás, mas entenderás depois. Mas vou dizer uma outra coisa para você. Tem coisas que talvez, ainda que nós venhamos chegar na eternidade, nós não vamos entender. Não tem como o finito alcançar o infinito. Uma coisa nós temos a saber, que a Deus pertence a honra, a glória, o poder, hoje e para todo sempre. A Deus pertence toda a sabedoria. A Deus pertence o controle de todas as coisas. Então aquilo que é desafiador para mim e para você não é desafiador para Deus. O que é impossível para mim e para você não é impossível para Deus. O que é duvidoso para mim e para você já é para Deus. Eu e você podemos não ver sentido nas coisas, mas Deus sempre verá sentido, porque foi Ele quem escreveu a minha história e a sua história. E nossa vida está na mão de um Deus em que nós podemos descansar e confiar. O que eu posso dizer para você, irmãos, para mim e para você, é que Deus está pronto a ouvir a nossa súplica. Ainda que a nossa súplica seja essa, de dizer: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Ele está pronto a ouvir a sua súplica. Nem sempre Ele vai responder esse tipo de lamento da forma como nós esperamos, porque nós queremos uma resposta que nos satisfaça na lógica humana. E você precisa viver por fé. Viver por fé nesse sentido, irmão, irmã, mais uma vez, é como um filho que olha para o seu pai. Ele é muito pequeno, está lá entre os seus 2, 3 anos. O pai diz: bora, meu filho. Ele pega na mão, não sabe para onde o pai está levando, apenas pega na mão e confia que o pai que está levando, Ele é poderoso para proteger, para guardar e para levar até o outro lado. Então, na sua angústia, nas suas dificuldades, nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus lamentos, lembre-se, você não está só. Nunca estará só. Ainda que você não tenha pessoas ao seu redor para conversar, Deus estará contigo. E você precisa confrontar suas ideias, seus pensamentos, às vezes, que vêm distorcidos na sua mente, dizendo: não é assim que a Bíblia me ensina, não é assim que eu creio, não é assim que Deus se revelou para mim. Deus se revelou que Ele é o Deus sempre presente. Mas Jó, olha a tua situação, Jó. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Jó sabia que valia a pena confiar em Deus, mesmo em meio a toda aquela situação dramática que estava vivendo. Valia a pena continuar confiando em Deus. E com certeza, eu posso dizer para você,
vale a pena continuar perseverando, insistindo. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, não existe dor eterna para aqueles que têm Cristo. Não existe sofrimento eterno para aqueles que têm Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Um dia Ele enxugará dos meus olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Um dia Ele tirará toda dor, todo sofrimento. Tudo que agora nós olhamos como passageiro, um dia deixará de ser. Viveremos eternamente no gozo que Ele tem preparado para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por meus irmãos que puderam aqui estar presentes, participando desse culto, e os irmãos que em suas casas puderam ouvir essa palavra, que essa palavra continue ardendo no nosso coração, que em meio às tribulações da vida, recordemos do Deus misericordioso e gracioso a qual nós servimos. Te adoramos e pedimos uma continuidade de noite na Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sexta-feira estaremos aqui no culto de Natal. Você que pode estar conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos encerrando nosso culto, não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão. Sexta-feira o culto, domingo pela manhã temos escola bíblica dominical e à noite culto de adoração ao nosso Deus. Você que trouxe sua oferta, o diácono vai estar recolhendo na saída. Diácono, pegue na saída, você entrega a sua oferta. Nossa gratidão a você, meu amado irmão, minha amada irmã.